Você já ouviu falar sobre a parábola das 10 virgens que Jesus contou? Não? Então, bem-vindo a mais um vídeo e eu vou contar para você direitinho essa história. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus conta uma história onde ele compara um casamento daquela época com a vinda do seu reino. Então, vamos à Bíblia. Mateus 25, versículo 1. Eu peguei aqui uma versão da Almeida Revista Atualizada. Esse ara significa isso. Então, vamos lá. Então, isso é Jesus falando, tá? É a terceira parábola. Ele está fazendo 4 parábolas, contando 4 parábolas em seguida. Essa é a terceira que ele está contando. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos voltar aqui para o comecinho? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Que história é essa? Como assim 10 virgens? Bom, vamos criar um contexto aqui. Na época de Jesus, um casamento de judeu era mais ou menos assim. A família do noivo combinava com a família da noiva um dote, o valor para o casamento, firmava-se um compromisso. Aí, decorrido um tempo, o noivo ia até a casa da noiva e a noiva ficava aguardando o noivo com madrinhas. Então, essas 10 virgens que o texto se refere, não é que esse moço ia lá, esse noivo ia lá e ia se casar com 10 virgens. Já pensou? Você que triste, você aí sem nenhuma e o cara ali com 10. Não é isso, tá? Essas virgens são madrinhas, são moças novas. Então era comum a noiva ter essas madrinhas e era uma honra para essas madrinhas, quando o noivo chegava, elas acendiam tochas, que aqui é chamado de lâmpadas, e eles iam iluminando, porque isso geralmente era no final da tarde, e eles iam iluminando, elas iam iluminando o caminho do noivo com a noiva até na casa dele. E aí lá então tinha um banquete que geralmente durava 7 dias. Então, ele está dizendo que tinha 10 virgens, 5 eram nécias. O que significa nécia? Nécia significa tolo, ignorante, pessoa sem sabedoria. E você tinha 5 virgens prudentes. Então não é que tinha 5 super inteligentes e 5 burras, não. Eram 5 noivas prudentes. Por que prudentes? Porque elas sabiam que para acompanhar o noivo, o azeite que usava para acender a tocha, o azeite durava o quê? Cerca de 15 minutos, acreditam os estudiosos. E um percurso era mais de 15 minutos. Então era meio óbvio que você precisava ter azeite suficiente para levar a tocha acesa da casa da noiva até a casa do noivo. Então, 5 dessas madrinhas tinham o combustível complementar e 5 não pensaram. Era óbvio, mas elas não pensaram. Por isso que elas são chamadas de nécias, de tolas, de pessoas sem sabedoria, pessoa ignorante. Aí diz o texto que o noivo demorou para chegar. Você acha que é só a noiva que demora? O noivo também pode demorar um pouco. Então, o noivo vai demorando para chegar. Todas elas pegam no sono, todas pegaram no sono, tanto as prudentes como as tolas. Então a questão aqui não é se elas dormiram ou não. A questão é que 5 adormeceram
com o que precisava ter e 5 adormeceram sem o que precisava ter. De repente vem um grito no meio da noite, o texto fala meia-noite, né? Saí e encontrou o noivo, ele está vindo. Nisso, as que estavam com pouco azeite falaram: nossa, nós estamos sem. Vocês não podem dar para a gente? Pediu para as que tinham azeite. Vocês não podem dar para a gente? As outras falaram assim: não, se a gente dar para vocês, vai ficar todo mundo sem. Vai lá e compra. Então essas 5 imprudentes saíram para comprar o azeite. Enquanto essas 5 saíram para comprar o azeite, o noivo chegou. Ele pegou as 5 que estavam lá. Agora olha só, isso é um evento de extrema importância na vida de um judeu. O casamento era algo assim incrivelmente importante. E em vez de ter 10 tochas, 10 madrinhas para iluminar o caminho, teve só metade. Então a glória desse casamento foi comprometida. O noivo foi assim insultado com esse procedimento das que não foram cuidadosas. O noivo vai então embora, pega a noiva, vai embora com 5 madrinhas só. Quando ele chega no local da casa dele, ele fecha a porta, diz o texto, e no momento em que ele fecha a porta, as outras chegam e batem na porta e falam: Senhor, Senhor. E aí o noivo fala: não, mas eu não conheço vocês. Vamos voltar aqui para o final do texto, ó. Vamos voltar aqui para o finalzinho do texto. Deixa eu pôr aqui para a gente. Então, olha só. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. É lógico que Jesus aqui não está falando de um casamento. Jesus está fazendo uma analogia entre a sua segunda vinda, quando ele vai voltar para buscar os salvos, para buscar a sua igreja, quando vai julgar os não salvos. Ele está fazendo uma analogia à sua segunda vinda e às pessoas. Então, olha só, as 10 eram madrinhas, as 10 virgens eram madrinhas. 5 estavam preparadas. 5 achavam que estavam preparadas, mas não estavam. Agora vamos comparar. Está cheio de gente que acha que é cristão. Está cheio de gente que acha que é salvo. Está cheio de gente que tem uma religião, que frequenta a igreja, que tem uma verniz de cristão, só que não tem arrependimento. Não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então, Jesus fala numa outra passagem que as pessoas vão falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios. E ele vai falar assim: afasta-te de mim, eu não te conheço. Então, aqui ele está repetindo isso. As pessoas vão bater na porta e falar assim: Senhor, Senhor, deixa eu entrar. Eu estou aqui, eu era madrinha. Mas essas pessoas que parecem crentes, que têm verniz de crente, que até se consideram crentes, se elas não estiverem preparadas, o que é estar preparado? Agora eu estou falando com você. Estar preparado é você ter tido um arrependimento genuíno. O que vai permitir você entrar nesse banquete com Cristo, ao invés de ficar de fora, ser lançado no fogo do inferno? O que vai permitir você entrar nesse encontro com Cristo, que as virgens preparadas entraram, as pessoas preparadas são aquelas que se arrependeram em vida, aquelas que reconheceram a sua miserabilidade e clamaram ao Senhor Jesus que tivesse misericórdia. Você lembra a condição para a salvação? Você tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus, pelos meus pecados, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Não adianta nada você achar que você é salvo. Não adianta nada você se enganar. Você precisa ter esse arrependimento sincero. E as pessoas que têm esse arrependimento sincero, que entregam a sua vida, que clamam para ser salvas por Jesus, essas pessoas acabam sendo luz no mundo. Essas pessoas acabam iluminando. Elas acabam tendo obras que mostram a obra que Cristo fez na vida delas. Não seja você
um cristão só de casca. Não seja você um cristão semelhante a essas virgens. Era uma honra você ser madrinha da noiva, ser madrinha do noivo. Era uma honra. Então tem muita gente que acha que está com uma honra por aí, mas Deus conhece o fundo do nosso coração. Ele percrustra a nossa alma. Ele sabe tudo. Está em tempo de você se arrepender dos seus pecados. Está em tempo. Coloca a mão na sua consciência. Reconheça a sua miserabilidade. Reconheça o tanto que você ofende a santidade de Deus. Reconheça o tanto que você é pecador. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando isso para mim também. Todo ser humano é um miserável pecador. Arrependa-se dessa sua miserabilidade. Reconheça isso. Aceite Jesus, né? Clame a Jesus para Ele ser o seu Salvador. Deus é um Deus santo e é um Deus justo. Ele sendo justo, o pecado vai ser punido. Mas Deus é um Deus de tanto amor que Ele mandou o seu Filho. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem tudo para ser salvo. Você tem tudo para sair da categoria da virgem nécia, tola, para vir para a categoria da virgem prudente. Arrependa-se. Você é um pecador. Todos nós somos. Arrependa-se, reconheça e peça para Jesus salvar você. Que você tenha uma semana, um final de semana super abençoado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.